Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar com uma outra aula sobre equilíbrio químico. O que a gente vai fazer nessa aula de hoje é continuar discutindo em termos de potencial químico como modelar um sistema. Agora o nosso sistema é uma reação química que está indo para o equilíbrio. Tá? A gente já falou um pouco disso quando obteve a expressão que a gente usa para o potencial químico de um gás ideal. E aí daquele ponto a gente foi num caminho de tratar a termodinâmica de misturas, mas o que a gente vai fazer hoje é tratar um pouquinho mais em detalhe o equilíbrio químico e já tratar um equilíbrio químico considerando a não idealidade. Então a gente vai ver uma das abordagens que pode ser feitas quando a gente tem que tratar um equilíbrio químico de misturas que não são ideais. Na aula de hoje ainda a gente vai falar de misturas de gases não ideais, tá? Mas já introduzindo e guiando isso para a discussão de misturas em soluções com eletrólitos que tem outros tratamentos, que é o que a gente vai fazer daqui 2 aulas. Tá? Então, nessa aula a gente detalha um pouco mais a parte termodinâmica de equilíbrio químico e depois a gente vai discutir na próxima aula algumas aplicações do equilíbrio químico, o que a gente pode fazer, como a gente pode discutir esse equilíbrio químico. Tá? Bom, uma das ideias que a gente tem quando a gente fala de equilíbrio químico é essa figura que está aqui, que na verdade é uma figura, uma descrição do sistema do ponto de vista cinético, que é o que a gente vai ver na última parte desse curso. Tá? Mas o que a gente está falando aqui? Que se acompanha uma reação ao longo do tempo. Então essa reação, uma reação famosa, né? É a reação de 1 mol de nitrogênio com 3 mols de hidrogênio, formando 2 mols de amônia. Então o que acontece na reação em fase gasosa é que você vai ver a queda do seu reagente, então H2 é um reagente que vai cair, a queda do seu outro reagente, que nesse caso aqui é o nitrogênio. Tá? Nesse exemplo, você começa a reação com as quantidades estequiométricas, né? Então você consegue com uma quantidade de nitrogênio para 3 quantidades de hidrogênio, dá para tirar isso pela escala, tá? Formando 2 quantidades de amônia, se isso tudo vai até o final. Então a reação acontece, se a reação acontece, né? Se essa reação vai acontecer, a gente vai esperar, né? um certo tempo, a gente vai ver o hidrogênio sendo consumido e amônia sendo produzida, nitrogênio sendo consumido, amônia sendo produzida. Ao longo da reação, essa estequiometria é obtida, mas dá para ver que eu não gero 2 mols de nitrogênio, mas porque eu não consumo toda a quantidade de reagente que eu tenho. Tá? Nesse ponto onde isso aqui estabiliza, ou se você quiser pensar, né, a derivada disso aqui vale zero, você não tem mudança mais de concentração ao longo do tempo, a reação entrou no que a gente chama de equilíbrio, tá? Equilíbrio químico, ela atingiu o equilíbrio. E o interessante é que se eu fizer a reação ao contrário, agora no frasco, em vez de colocar hidrogênio e N2, eu colocar nesse frasco amônia, coloquei 2 mols de amônia, o que vai acontecer é que o sistema vai evoluir para que a amônia agora como reagente seja consumido e eu produza nitrogênio e hidrogênio nas mesmas proporções, a estequiometria não muda. Chegando nesse momento aqui no equilíbrio químico. Tá? Então essa visão cinética do equilíbrio químico que a gente vai ver mais para frente no final dessa disciplina. Mas esse é o primeiro conceito mais palpável que a gente tem de equilíbrio químico. O que é o equilíbrio químico, então, nesse caso aqui? Como é que a gente pode definir o equilíbrio químico? Bom, do ponto onde eu já não tenho mais mudança significativa na quantidade no aumento de produto, por exemplo, em função do tempo, ou na diminuição de um certo reagente em função do tempo. Tá? Então, estou vendo as derivadas disso aqui. Por que isso? Porque isso é algo fácil de verificar. Né? Você olha a reação, imagina que eu consiga medir alguma propriedade da amônia, por exemplo, ou do nitrogênio, não sei. Eu uso algum método que me dá quanto tem disso em solução. Quando a quantidade disso não varia mais, eu cheguei no equilíbrio. Tá? Esse é um dos jeitos de ver esse equilíbrio. Mas o que a gente está preocupado aqui é definir esse equilíbrio em função das propriedades termodinâmicas do sistema. A pergunta é, por que a reação entra em equilíbrio com essas quantidades? Bom, se a gente lembra que na termodinâmica a gente está estudando o sistema até ele chegar no equilíbrio, o que a gente está falando é que essas quantidades de produtos e reagentes nesse sistema, nessas condições, é a condição, a configuração, né, é a quantidade de reagente produto que faz com que o sistema tenha a menor energia possível. Tá?
Por isso, o sistema está evoluindo até essa configuração. Por que eu não consigo, vou dizer em cima aqui, né? Por que a amônia não reage, não forma toda a amônia até 100% e eu não reajo totalmente, ou não consumo totalmente os dois reagentes aqui? Porque para fazer isso eu teria que gastar mais energia. Termodinamicamente é mais favorável parar nessas condições de equilíbrio que estão definidas aqui. E a gente vai tentar mostrar, do ponto de vista termodinâmico, por que isso acontece. Do ponto de vista da termodinâmica que a gente veio trabalhar, a gente já tem uma condição, a gente já tem critérios, na verdade, já tem critérios de espontaneidade e critérios de equilíbrio. A gente discutiu isso aqui bastante, em um bom nível de detalhe já, mas só para lembrar, se você está tratando um equilíbrio, tá? Para o sistema estar em equilíbrio, o ΔS total dele tem que ser igual a zero. Se ele for maior que zero, o sistema é espontâneo. Se ele for menor que zero, a reação oposta, né, o oposto do processo que você está estudando é espontâneo, tá bom? Se eu estou falando numa condição de pressão e temperatura constantes, eu posso, em vez de trabalhar com S total, trabalhar com ΔG. Tá? Então, ΔG vai ser igual a zero no equilíbrio. Tá? E, obviamente, se eu estou numa condição de dV constante, ΔS total também vale, porque o ΔS total vai ser universal aqui, né? Independente se você está com pressão ou volume constante. E a função termodinâmica que eu vou olhar vai ser o ΔA, vou ver a mudança de A, certo? Então, a gente já sabe em que funções termodinâmicas, quais funções termodinâmicas, né, perdão, a gente vai ter que usar para modelar isso, para modelar o equilíbrio químico. Tá? E o que a gente vai fazer é justamente isso, acompanhar qual que é a evolução do sistema de quando ele começa até ele chegar no mínimo de energia. Nesse caso, é o exemplo que eu usei bastante em aula, eu tenho um copo d'água, você entra com um copo d'água numa sala que está menos 5 graus Celsius, a pressão ambiente, tá? E o que vai acontecer é que você vai ver que isso espontaneamente se torna gelo. Tá? Então o sistema desce e chega nessa composição. Um equilíbrio químico, pelo que a gente está discutindo aqui, vai ter que ter um diagrama de energia parecido com esse. Então, ao longo de que a reação acontece, eu vou chamar isso aqui de extensão de reação. Ficou feio isso aqui, mas deixa eu apagar e colocar de novo, mas dá para entender que isso aqui é extensão de reação. É quanto a reação foi para frente, tá? A gente já usou essa grandeza antes. Então, vamos de novo. A extensão da reação é em função da energia. Por que eu estou usando G? Porque eu estou considerando que eu estou num sistema onde a temperatura não vai mudar e a pressão não vai mudar. Tá? Que é o sistema que a gente tem mais interesse do ponto de vista da química. Tá? O que vai acontecer no meu sistema? Bom, vai ter que cair, formar um mínimo, subir de novo, considerando que o ΔG da reação inteira aqui é menor que zero, mas tanto faz. Por que isso? Porque se eu comecei nesse ponto aqui, tinha amônia, por exemplo, eu sei que o sistema evolui até chegar nesse ponto mínimo. Tá? Então, uma certa quantidade de reagente vai ser consumida, uma certa quantidade de produto vai ser formado, e vai parar naquele ponto aí. Atingir o equilíbrio, de fato não para, porque você tem equilíbrio microscópico, mas vai atingir aquele ponto porque é o ponto que minimiza a energia do sistema. Minimiza a energia do sistema. Ok. Se eu falei para vocês que a gente está tratando com A ou G, a gente vai usar essas equações fundamentais da termodinâmica. Se eu estiver trabalhando com energia livre de Helmholtz aqui, eu vou falar que dV não varia, dt não varia nessas condições, e eu vou depender desse termo que está aqui, que é o termo que me dá a mudança de energia, nesse caso energia livre de Helmholtz, em função da mudança da composição. Faz sentido, né? Eu quero saber como que a energia varia se eu tenho mais produto ou mais reagente. Então faz sentido isso aqui. Se eu estou trabalhando com ΔG, eu tenho essa outra expressão, mas dP também vai ser zero, dt também vai ser zero. Então eu vou avaliar equilíbrio nessas condições. E eu vou avaliar esse termo que está aqui. Certo? Mas a gente estudou isso, a gente já viu, já discutiu bastante, que esse número que entra aqui pode ser trocado pelo potencial químico. Certo? Então todos esses números podem ser trocados pelo potencial químico. Ou seja, para a gente que vai importar, é esse termo que está aqui, mas o termo que está aqui embaixo. As condições onde você está avaliando definem se você está olhando para A ou para G, tá? Mas é o mesmo termo. Então o que a gente tem que fazer é ir atrás do potencial químico. Se a gente consegue descrever o potencial químico das espécies envolvidas no equilíbrio, a gente consegue definir um critério de equilíbrio químico do ponto de vista termodinâmico. Certo? Eu estou fazendo aquilo que eu falei que a gente ia fazer nessa disciplina, né? Peguei a equação fundamental que eu tenho,
apliquei minhas condições de contorno nessa equação, eu sei que eu tenho que olhar justamente a variação da energia em função da variação da composição do meu sistema. Tá? Então, vou usar esse termo que está aqui. A gente já discutiu isso em aulas anteriores, quando o potencial químico apareceu. Mas o que isso aqui quer dizer? O que olhar... Vou olhar agora para o ΔG, tá? Eu estou preocupado com PIT constante. O que esse termo está descrevendo? Bom, esse termo descreve que se eu tenho uma caixa com uma certa quantidade de espécies, imagina que essa caixa, no caso, é a nossa caixa onde eu tenho hidrogênio, tá? Do exemplo do começo da aula, e nitrogênio, na proporção de 3 para 1. Tá? 3 para 1, 3 para 2, eu já não lembro mais, deixa eu voltar. 3 para 1. Perfeito. Então, na proporção de 3 para 1, certo? Eu tenho uma certa energia dentro dessa caixa. Qual que é a energia que está dentro dessa caixa? Bom, isso vai ser o número de mols de hidrogênio que eu tenho, multiplicado pelo potencial químico do hidrogênio, certo? Isso é energia por causa do hidrogênio, mais o número de mols de nitrogênio, mais o potencial químico por causa do nitrogênio, certo? Se eu consigo diminuir a energia gerando amônia a partir dessas espécies, é porque quando eu somar uma quantidade de amônia aqui, nessa condição nova, então isso aqui vai ser uma condição 1, tá? Nessa condição 2, eu vou ter o número de mols de nitrogênio, eu vou chamar de linha agora, para facilitar a minha vida, mais I2, mais, vou escrever aqui embaixo, a quantidade de NH3 que eu formei. Ou seja, somar esse termo aqui de potencial químico que depende do NH3 faz com que a energia do sistema inteiro diminua. Então, eu sei se esse processo é espontâneo, se ele está indo até o equilíbrio, eu sei que a energia que eu tenho no sistema em 2 vai ser menor que a energia que eu tenho no sistema em 1. E é por isso que o sistema, a reação vai acontecer, por isso que isso vai ser espontâneo até chegar naquele ponto. Tá? Então, o que a gente está fazendo nesse processo, olhando essa somatória, é raciocinando quanto de energia aumentou porque chegaram espécies novas, quanto de energia diminuiu porque saíram espécies novas. E nesse caso, eu tenho estequiometria entre eles, que não deixa variar de qualquer forma. Então, eu vou ter 3 de H2 mais 1 de N2, formando 2 de NH3, certo? Dá 6 aqui, 6 desse lado, 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. Deixa eu sair daqui porque não dá para ver, né? Perdão. Então, o que acontece? Eu não posso variar isso aqui de forma independente como eu poderia nesse exemplo. Chega qualquer quantidade de 3, chega qualquer quantidade de 7, sai qualquer quantidade de 12. Não, eu tenho que seguir a estequiometria. Tá? Por isso que a gente introduziu aquela extensão de reação, certo? Bom, do mesmo jeito que quando a gente olhou um sistema que a composição não variava, né? Nesse sistema aqui, dN é igual a 0, ou seja, não tem mudança de composição, DNI, se você quiser chamar de DNI, não tem mudança de composição. Nesse sistema, para saber, por exemplo, se naquela temperatura a espécie vai ser líquida ou sólida, então imagina que nessa temperatura aqui, acima da temperatura de fusão, eu quero saber se uma espécie é líquida ou sólida. Como a gente fez isso? Eu vi que para o líquido a energia é menor do que para o sólido, então é espontâneo que ela saia do sólido e vá para o líquido. Então vai ser líquido. O que a gente vai fazer no equilíbrio químico é valer a mesma coisa, tá? Mesmo tipo de análise. Tá? Então vamos fazer isso em detalhes agora. Imagina que eu tenho minha reação, então, eu sou físico-químico, então minha reação é A dando B, tá? Que é A dando B. Essa é a minha reação química, deixa eu desenhar a seta aqui bem. Essa seta de equilíbrio ficou feia, mas é a seta de equilíbrio. Tá? A dando B. E se eu olhar no começo aqui, na minha reação, esse ponto aqui é 100% de A. Porque eu enchi a caixa de A. Podia começar nesse ponto, podia começar no meio do caminho, mas eu enchi a caixa só de A, tá? 100% de A. A equação que rege o meu fenômeno é essa equação que está aqui. Eu vou considerar T e P constantes, então o que vai importar para mim é a somatória do potencial químico. Lembrando que o potencial químico é o G molar. E um jeito complicado para representar o G molar é a derivada parcial do G em relação a N da espécie que você está medindo. Tá? Se eu tenho uma caixa cheia de A, eu pego a energia inteira dela, a energia é 100.
eu tenho 10 moléculas de A lá dentro, quer dizer que a energia molar é 10, né? 10%. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, se eu pego uma caixa que eu tenho A, B, C e D, várias coisas, ou seja, J coisas, né? E eu quero saber do I, o I está fora do J, eu tenho que fazer essa conta, mantendo o resto constante, é isso que está falando aqui. Então, em essência, o que a gente está falando eu preciso do G molar das espécies, a barra em cima é molar, tá? Lembra disso. Qual que vai ser a energia no começo da reação? Aqui quando eu tenho 100%. Bom, a energia aqui vai ser simplesmente a quantidade de A que eu tenho vezes o potencial químico do A. Quanto que vai ser a energia no total se tudo isso gerou produtos? Eu tenho 100% de B no final. A reação foi 100% para frente no equilíbrio, foi até o final. Bom, tem justamente a quantidade do molar, né, a energia molar do B que eu tenho, que vai ser o potencial químico, vezes a quantidade de B que eu tenho ali. Então, no começo, do final, perdão, você vai ser NB MB. Tá? Nesse exemplo, eu estou falando que o potencial químico de B é mais baixo que o potencial químico de A. Então, se for 100% até aqui, o que eu tenho nesse caso é essa diminuição de energia. Então, eu tenho, na verdade, o ΔG dessa reação. Quanto que a energia diminui. Tá? E essa energia, nesse caso específico, é menor. Eu poderia ter desenhado isso aqui vindo para cima, seria maior. Você giraria essa curva, não dá no mesmo. Tá? Beleza. O que acontece nesse ponto? Nesse ponto, alguma quantidade de B já foi formada. Então, se eu fosse desenhar a caixa aqui, por exemplo, dentro dessa caixa, eu teria 4, 5, são 5 espécies. Eu teria 4 A's e um B, por exemplo, reagiu. Tá? Se o processo continua nesse ponto, por exemplo, tá? Arbitrariamente, eu estou falando que nesse ponto aqui, que eu vou falar que é o equilíbrio, tá? Porque esse ponto está aqui embaixo, tenho 3 B's e 2 moléculas de A. Então, nesse ponto aqui, eu posso calcular a energia também. O que vai ser a energia desse ponto? Vai ser isso que está sendo dado aqui. A variação de energia do começo até chegar nesse ponto, ou seja, qual foi o ΔG para chegar no equilíbrio aqui. Tá? Essa variação vai ser dada pela integral de como o G variou, porque eu perdi nesse caso, né? Eu sei que isso aqui vai ser negativo porque é reagente, eu perdi uma certa quantidade de A. Quanto de A que eu perdi? Eu perdi 3. Então, porque eu perdi 3 moléculas de A, obviamente você não vai fazer conta por molécula, né? E porque nesse caso eu ganhei 3 moléculas de B. Então, vamos chamar isso aqui de mol para facilitar a vida, tá? Isso aqui vai ser menos 3, isso aqui vai ser mais 3. Ponderado pelo potencial químico das espécies, certo? Então, estou só escrevendo qualquer energia. Por que a reação vai proceder até o equilíbrio, que é esse ponto que está aqui? Porque esse ponto é o mínimo. Se você tentar vir para cá, ao longo desse ponto, a derivada aqui vai ser maior que zero. Se a derivada é maior que zero, você sabe que a energia vai aumentar indo nessa direção. Se a reação parasse por aqui, bom, se ela parasse por aqui e você fizer essa derivada, continuar indo para frente seria menor. Então, a reação de fato vai até o ponto de menor energia que ela pode. Tá? Se ela puder chegar aqui, claro. Tá? Então, do ponto de vista termodinâmico, é isso que a gente está representando no equilíbrio. A gente está tentando achar qual que é esse mínimo, a quantidade mínima de energia aqui. Se você for pensar, eu posso dividir esse processo em duas funções termodinâmicas. Eu posso dividir isso aqui em ΔH, eu posso dividir isso aqui em ΔS, certo? Eu posso avaliar isso tudo em conjunto, na forma de ΔG, ou posso avaliar isso aqui separado, a gente já vai avaliar separado. Tá? A gente sabe que tem que avaliar isso aqui em conjunto, tem que olhar as duas grandezas termodinâmicas. Por quê? Vamos pegar um exemplo. Isso aqui é a combustão de hidrogênio. Hidrogênio reagindo com oxigênio, gerando água. Esse processo é um processo bastante espontâneo. O ΔG dele é bem negativo, certo? E se você olhar esse processo acontecendo, ele vai praticamente tudo para produto. Então a gente costuma nem representar essa oxidação como um equilíbrio. Mas eu poderia, se eu quisesse, representar isso como um equilíbrio extremamente deslocado no sentido de produtos. Tá? Formalmente é assim que você pode representar o sistema. Tá? E por que isso aqui acontece? Se você olhar do ponto de vista entrópico, ou seja, olhar a entropia, eu teria que pegar os valores da entropia molar de cada coisa aqui, tá? Mas vamos só raciocinar. Todas as moléculas são todos gases, tá?
Então, se eu assumir que a entropia disso aqui é tudo muito parecida, eu tenho 3 mols de gás desse lado e 2 mols de gás desse outro lado que está aqui. Tá? Então, do ponto de vista de entropia, de fato, tem uma diminuição da entropia. Então, o ΔS vai ser negativo. Ou seja, do ponto de vista de entropia, essa reação não é favorável. Ela não devia formar água. Né? Mas por que ela forma água? Ela forma água porque ΔH vai ser muito favorável. É muito negativo. Então, ele é tão negativo que nessa temperatura, então se eu pegar aqui ΔG, é ΔH menos T ΔS. Nessa temperatura, esse termo torna o ΔG tão negativo que nem importa que esse termo aqui vai ser positivo. Tá? Ele acaba compensando. Então o que a gente tem que olhar é justamente o ΔG, porque aí a gente está olhando tanto H quanto S. Tem que olhar as duas coisas em conjunto. Então eu posso ter uma reação que ela não pode ser favorável, ou que ela não é favorável do ponto de vista entrópico, mas ela é favorável do ponto de vista entálpico. Então percebe que no equilíbrio eu estou fazendo, eu estou ponderando todos esses efeitos. Tá? E o ponto de equilíbrio vai ser o ponto onde todos esses efeitos geram um mínimo de energia para o sistema que eu estou olhando. Tá? Bom, se eu penso então, eu vou escrever para esse sistema a variação de energia. A variação de energia numa certa condição, numa certa extensão de reação, essa variação de energia vai ser dada pelo quê? Quanto que a energia mudou? Qual que é o potencial químico da espécie que tem ali, vezes quanto que ela variou, potencial químico da outra espécie, vezes quanto variou, potencial químico da outra espécie, vezes quanto variou, certo? Porque essa espécie aqui é um produto, isso aqui vai ser positivo, ou seja, está chegando espécie no meu sistema. E porque essas espécies aqui são reagentes, está diminuindo a quantidade dessas espécies no meu sistema. Tá bom? Ok. Pelo conceito de espontaneidade que a gente já discutiu no começo da aula, eu sei que no equilíbrio, isso aqui tem que valer zero. Porque no equilíbrio eu não posso ter mais variação do G. Ou seja, o sistema foi evoluindo, essas concentrações foram mudando, a quantidade de reagente e produto foi mudando, a ponto de que eu não tenho mais variação do G. Se você olhar no gráfico, essa variação é a derivada dessa curva. Né? Quanto que a energia varia em função da extensão de reação. Varia bastante no começo, a gente discute por que varia bastante no começo, começa a variar menos, até esse ponto aqui que chega. E nesse ponto, que você tem uma certa quantidade de produtos, uma certa quantidade de reagentes, a estequiometria te dá a proporção entre isso. Tá? E nesse ponto, o ΔG vale zero. Se o ΔG vale zero, eu sei que esse ponto é o ponto justamente do ponto de equilíbrio. Então, o que a gente vai fazer para chegar na equação da constante de equilíbrio, que a gente já chegou, né, quando eu estava discutindo potencial químico, é justamente pegar esse ponto e aplicar essa condição. Quando isso aqui vale zero, eu vou aplicar que isso aqui vai valer zero. Eu acho justamente a composição do equilíbrio. Okay? Se a gente olha então a origem termodinâmica nesse processo, isso aqui é interessante, essa discussão está no Levine. O que ele faz é justamente para a reação de formação de amônia. Tá? Então, A500 Kelvin e A4 TM. Tá? Vamos por pouco aqui e vamos ver o que está acontecendo. Isso aqui é a curva que a gente acabou de ver nesse slide anterior. Vou voltar aqui. Tá? Essa curva que está desenhada aqui é essa curva de G em função da extensão de reação que está aqui. Tá? Por que ela não parece daquele jeito? Bom, porque quando a gente desenha uma curva, para dar um exemplo, a gente desenha uma curva que é claramente fácil de ver. Tá? Mas começa aqui mais perto de 290, ela vai acabar mais perto de 270. Então, o ΔG disso aqui está aumentando, certo? Daqui para mais ou menos esse ponto, eu vou falar que é 50%, só para facilitar a minha vida, tá? Eu sei que a energia diminui um pouco, e isso aqui parece um mínimo. Como isso aqui é muito raso, é difícil de ver esse mínimo, tá? Mas é só derivar essa curva e achar quando isso aqui vale zero. Nesse ponto aqui, a derivada pode ser baixa, mas não é zero. Aqui, ela é zero. Difícil de 2 mais é zero, e aqui ela é muito mais alta. Tá? Então esse aqui é o ponto de equilíbrio, a gente sabe que a reação vai proceder, nesse caso, com uma extensão de reação até 50%. Tá? Não é sempre 50%, foi uma coincidência que é 50%, mas é uma coincidência infeliz, que você pode começar a pensar que o equilíbrio está em 50%, mas eu vou falar que não é 50% para não dar esse problema. Tá? É 51,32, tá? Para ver que é um número bem aleatório. Difícil ler exatamente com precisão, mas esse número. Então eu sei que a reação vai acontecer até aqui. Eu quero ver agora por que, do ponto de vista da energia, essa reação
vai proceder e vai parar nesse ponto. Tá? Se eu olhar a entalpia, tem que ir na tabela e pegar os valores. Tá? Mas o que eu estou falando aqui em 0, eu tenho 1 mol de N2 mais 3 mols de H2. Por quê? Porque 0 de seção de reação eu só tenho reagente. E nesse ponto que está aqui, 1, eu tenho 2 mol de NH3. Tá? Então, se eu pegar a entalpia molar de formação do nitrogênio, somar com 3 vezes a entalpia molar de formação do hidrogênio, eu tenho esse valor de energia que está aqui. Tá? Então, esse é o começo da entalpia do meu sistema. Se você olhar a entalpia de formação da amônia, multiplica por 2, você vai ter esse valor que está aqui. Então, nesse caso, eu tenho uma diminuição de entalpia de reação. Certo? A entalpia vai diminuindo. Por que ela vai diminuindo linearmente do jeito que está aqui? Bom, porque o que isso me fala é, eu tenho 1 mol de nitrogênio, 3 mols de hidrogênio. Tem uma certa energia. Se essa reação procede e vai para frente, eu vou diminuir um pouco a quantidade dessas espécies e vou colocar um pouco mais de quantidade dessa espécie. Então isso aqui vai diminuir um pouco mais, porque simplesmente no início eu tenho que ter isso, no final eu tenho que ter isso. Uma equação de uma reta que descreve isso, concorda? Quanto mais produto eu tenho, mais perto da energia do produto eu vou estar. Isso aqui varia linearmente. Quanto mais reação eu tenho, mais a minha entalpia vai diminuir. E do ponto de vista entálpico, isso aqui é favorável, certo? Se eu olhar do ponto de vista entrópico, de novo, né, eu tenho 4 mol de gás, vou escrever só assim para facilitar minha vida, e 2 mol de gás. Então, do ponto de vista entrópico, eu sei que eu tenho aqui uma diminuição da entalpia desse sistema. Tá? Só que se eu fosse considerar só a reação, concorda, eu vou tentar desenhar, vai ser difícil desenhar, porque fazer isso é um nível difícil, mas vocês vão compreender. Concorda que se eu tivesse, ficou horrível, muito bem. Se eu tivesse olhando só para a reação, essa variação do S, por causa da reação, eu chamo de R aqui, só para deixar claro, isso aqui também teria que ser linear. Somei a entalpia desses produtos, desses reagentes, perdão. Eles deram esse valor aqui, ponderei porque eu tenho 3 de NH2. Somei para 2 de amônia, deu esse valor que está aqui do ponto de vista da entropia. Ao longo da reação, quanto mais a reação vai para frente, mais amônia eu gero e mais a entropia vai diminuir. Então, do ponto de vista entrópico, isso aqui não é favorável. Mas o que acontece é que isso aqui não é uma linha reta, né? Entenda que isso aqui é uma linha reta paralela a essa daqui, tá? Então, essa linha aqui é paralela a essa linha vermelha aqui de baixo. O que acontece é que tem essa barriga aqui nessa curva. E perceba, o G vai ser H menos TS. Então, esse G tem essa barriga aqui para baixo, porque a entropia tem essa barriga aqui para cima. E por que essa barriga aqui existe? Bom, porque na verdade, essa linha vermelha aqui, que dá TS, eu só multipliquei TS para ficar na mesma escala de energia, tá? E não ficar estranho, né? Na verdade, não multiplicou. Então, se eu olhar esse S e dividir nos processos que estão acontecendo, eu tenho duas coisas acontecendo. Eu tenho a entropia variando, porque eu estou gerando uma espécie nova. Então, estou tirando espécies que têm um certo valor de entropia molar, colocando uma espécie que tem um outro valor de entropia molar, mas eu também estou proporcionando a mistura disso. E a gente viu o que acontece com S durante uma mistura. Então, se eu faço durante a reação a entropia só da mistura, tá? Então, isso aqui que eu estou falando agora é a entropia de mistura. Eu sei que para esse sistema, considerando que é uma mistura regular, tá? Não estou colocando nenhuma idealidade na entropia agora. O que vai acontecer é que ele vai sair de zero, tá? Então, vou chamar isso aqui de zero. Essa entropia de mistura vai subir. Vai ter um máximo em 50% da mistura. Ela vai cair de novo, certo? Isso aqui é 1. Por que a entropia de mistura se comporta assim? Bom, a gente discutiu, né? No começo eu tenho uma espécie só, quando eu coloco a outra, essa inclinação vai ser alta. Quando mais perto de 50% eu chego, menos vai variar, porque eu não vou ter tanta nova espécie chegando em relação ao que já tinha ali. Até que você não tem um máximo, né? Você não ganha mais variação de entropia, isso aqui começa a cair de novo, tá? Então, o delta S de mistura, ou S de mistura, melhor falar em S de mistura. O S de mistura ao longo da reação por causa da mistura, né? Esquece que isso aqui é uma reação química. Se eu peguei essas espécies e comecei a misturar com uma espécie nova, ela vai ter esse comportamento. O que acontece nesse exemplo, deixa eu mudar a cor aqui, porque senão vai ser um pouquinho mais complicado de ver. O que acontece nesse exemplo, vou colocar azul, é que eu não saio do 0 e vou até 1. Por quê? Porque eu já saio de valores de entropia diferentes. Então eu começo com um valor um pouco mais alto de entropia e vou para um valor
um pouco mais baixo que esse. Então o que eu tenho é o mesmo tipo de comportamento. Eu vou ter a entropia de mistura fazendo aumentar, tá? Então em azul vou ter a entropia, vou chamar mistura, mais entropia de reação vai ser CS azul aqui, tá? CS é isso aqui. Tá? O que está aqui? Eu tenho uma linha que seria uma linha que vai diretamente linear dos meus reagentes até o meu produto, e eu tenho uma linha parecida com essa linha verde que está aqui, que vai ser a entropia de mistura. Se você soma essas duas linhas, eu tenho esse comportamento novo, que é o que está representado nessa linha aqui. Tá? Eu só exagerei para dar para ver a mudança. Certo? Então, voltando, o que eu estou falando? Por que a entropia não vai ser linear? Porque a parte da entropia de mistura que está aqui dentro desse S faz com que você tenha esse comportamento do máximo em 50%. Então, ele estica essa curva aqui para cima. Tá? Quando você estica essa curva aqui para cima, essa curva linear que está aqui, você pode, dependendo dos valores, jogar mais para frente ou mais para trás esse mínimo que está aqui. Tá? Quando você pondera esse valor de S com o valor de H, ou seja, H menos TS, você vai chegar nessa expressão de G que está aqui embaixo, né? nessa função de G que está aqui embaixo. Então, se eu perguntar para você qual a origem termodinâmica do equilíbrio, vamos voltar. O equilíbrio é esse ponto que está aqui, que é o mínimo do G. O mínimo de G não existe porque tem um mínimo na entalpia de reação. Bom, tem esse mínimo que está aqui, né? Mas isso aqui varia linearmente durante a reação. A entropia da reação, se eu olhar só a entropia de reagente e produto, ela também variaria linearmente. Tá? Ela não varia linearmente porque eu tenho esse máximo, que está aqui, não é bem o máximo, né? Esse ponto aqui no meio, que vem do máximo da entalpia de mistura. Ou seja, ponto de mínimo no ΔG tem origem no máximo da entalpia de mistura. Certo? E, obviamente, se você mudar as reações, mudar as espécies, a cara dessas curvas aqui vai mudar, a cara dessa curva de TS vai mudar, a cara dessa curva de H vai mudar e, obviamente, a cara dessa curva em G vai mudar. Então, para alguns processos, se eu fizesse na mesma escala, vou falar que tem as mesmas energias finais ou iniciais, mas tanto faz, tá? Tem energias próximas. Posso ter um processo onde a energia cai bastante aqui. Opa, perdão, deixa eu apagar porque ficou feio demais. Vou apagar tudo isso aqui. Eu posso ter um outro processo onde, difícil desenhar aqui, essa energia cai, por exemplo, e ela vai ter um mínimo antes. Ou eu posso ter uma outra condição, um outro processo onde isso aqui vai cair para o mínimo, mais para frente. Então, reações diferentes vão ter pontos onde ela atinge o mínimo em extensões de reação diferentes. Que a gente vai ler isso aqui, na verdade, como a constante de equilíbrio que a gente já discutiu. Então, o que é aquela constante de equilíbrio que você sempre calculou como... Tá, eu vou escrever aqui uma linha em cima, porque isso aqui não é constante termodinâmica, tá? Mas o que é essa constante de equilíbrio que você sempre escreveu como produto sobre reagente? É um número que te dá uma ideia de quanto tem que ser a composição dessas espécies para que você consiga minimizar a energia livre do sistema. Tem que ser energia livre do sistema porque a gente dá temperatura e pressão constante, tá? Então, não sei se você já fez questão de escrever assim, mas normalmente a gente faz questão de escrever que isso aqui é para T e P constante. Tá? Então é um número que vai permitir que você ache qual é a composição que te dá a energia mínima, energia livre mínima do sistema. E a origem dessa energia mínima do sistema é do máximo da entalpia de mistura que você tem. Por isso que no curso a gente montou, né? A gente achou as funções termodinâmicas. A primeira coisa que eu te expliquei quando eu achei o potencial químico foi a termodinâmica de mistura. Por quê? Porque na reação química eu tenho a parte da reação química, que é a parte que segue esse comportamento linear, mais a parte de mistura, que é a que segue esse comportamento parabólico. Certo? Então, quando você está pensando do ponto de vista da termodinâmica de um sistema, o que você tem que considerar é justamente isso. Como que essas funções termodinâmicas que a gente viu em partes, como elas se comportam. Tá? Então, para o nosso sistema, é a termodinâmica de mistura mais a entropia de mistura, mais a entropia de variando da reação. Tá?
Se você falar, eu tenho um sistema que eu quero colocar também entalpia de mistura, então dentro desse G você também vai ter aquelas funções de excesso que a gente está falando. Então, dependendo de como isso aqui acontece, pode variar um pouco, isso aqui pode baixar mais, pode aumentar mais. Isso tudo que vai ponderar e te dar justamente qual que é a cara de G em função da extensão de reação. Mas uma vez que você fez essas contas, tá? Na extensão de reação, isso aqui é G. Você vai ter um comportamento, não sei, qualquer coisa parecida assim, não necessariamente isso aqui é uma reação só, tá? Se esse sistema puder evoluir, passar por esses máximos, tá aqui, que a gente discute depois, o ponto de equilíbrio desse sistema vai ser essa composição que está aqui. Por quê? Porque aqui é o ponto onde eu tenho o mínimo de energia. Obviamente a derivada nesse ponto aqui também vale zero. A derivada nesse ponto aqui também vale zero. Então, na verdade, o que acontece aqui é que eu tenho vários pontos de equilíbrio, equilíbrios locais, né? São os mínimos locais, e o global, que seria esse ponto mais baixo que está aqui. Se a reação vai chegar nesse ponto aqui ou não, depende da facilidade para ela passar de um lado para o outro. Se eu olho várias reações, eu vou mudar o nome disso aqui, mas a gente já tornou parte cinética, tá? A gente discutiu isso mais no final do curso. Mas nessa aula é importante você entender esse slide. Então, como eu falei, isso aqui eu tirei de uma discussão que está no Levine. Se você quiser, você pode ler lá, mas isso tem em qualquer outro livro. E se você entender a construção dessas curvas, do ponto de vista termodinâmico, você entendeu o equilíbrio químico. O que a gente vai fazer depois é fazer conta com esse conceito. Tá? Bom, essas contas a gente já fez então. Então, o que eu estou fazendo aqui? Peguei uma reação genérica, AB dando C mais D. Apliquei as condições de contorno, eu tenho essa equação. Eu sei, né, a gente já discutiu isso, que eu quero trocar tudo por uma mesma variável, então eu estou falando que a variação de A eu vou chamar de menos a variação dessa extensão de reação. Menos porque A é reagente. B é menos do mesmo jeito, tá? Só que eu vou ponderar por quantas vezes isso aqui é maior ou menor que o A. Por isso estou dividindo por A. Formalmente eu posso falar que isso aqui é menos em A por em A, que cancela. Tá? Então, estou fazendo todo mundo em relação a A. Os produtos vão ser positivos. Eu estou passando isso rápido porque a gente discutiu isso bastante. E o que eu posso fazer é trocar aqui, na verdade, né? Trocar o DNI por essas expressões que eu tenho aqui. E o que eu vou ter é que eu tenho a extensão de reação em A aparecendo em todas. Coloco isso em evidência aqui na frente. Então, eu tenho os coeficientes estequiométricos positivos vezes o potencial químico dos produtos, menos a mesma coisa, o coeficiente estequiométrico, potencial químico dos reagentes, certo? Na nossa definição de equilíbrio, a gente sabe que isso tudo aqui tem que valer zero. Tá? O que a gente fez a partir desse ponto? Isso, na verdade, é quase uma revisão, porque a gente já discutiu isso. Eu preciso achar a expressão daquele potencial químico. Para achar a expressão do potencial químico, eu peguei a expressão de G. Potencial químico é o G molar. Tá? Considerei que a temperatura é constante. Nessa integral aqui de dG, eu vou matar esse termo e vou integrar VdP, então. Então esse termo vai embora porque T é constante. Se você avalia a integral sem os limites aqui, né, sem o início e o fim, você vai, na hora que fizer a conta, chegar nessa constante de integração. Tá? O que a gente fez aqui, considerando o gás ideal, e esse ponto é muito importante na aula de hoje, é trocar esse V. Esse V a gente trocou por RT sobre P. Tá? Tá certo aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu queria fazer essa integral. Então, trocando isso aqui por RT sobre V, a integral de dP sobre P, né, indefinida, vai ser a constante de integração, que depende da temperatura. Então, isso aqui é para uma certa temperatura. RT ln de P. Tá? Então, para um gás ideal, é isso que eu defini o G dessa espécie. Tá? Faço para uma só, não tem N. Se eu estou fazendo para N espécies, né, N coisas ali dentro, eu tenho que multiplicar todo mundo por N. Tá? Essa constante de integração é o que a gente chama de potencial químico padrão. Então, quando eu estou falando que eu vou olhar a minha energia, ela vai ser quantas vezes a energia da espécie padrão mais uma correção que me dá a pressão fora do padrão. Isso aqui poderia escrever um número, escrevo o número como eu quiser, né? Então, μ0 poderia ser RT ln de um certo número aqui, tá? Um P padrão, certo? O que eu estou falando é a energia depende de uma certa condição padrão, chamo ela do que eu quiser, mas quão fora do padrão
eu estou para cá. Beleza? Potencial químico ideal, então, vai ser derivada disso aqui. Ou seja, se eu derivo tudo, eu estou cortando a dependência de N e eu chego na expressão que está aqui embaixo. Então, potencial químico ideal em função da temperatura e o potencial químico padrão em função da temperatura, RTLN de P. Isso aqui é para um gás ideal. Perdão, exatamente, para um gás ideal. Para você colocar a pressão do gás ideal. Se eu voltar então no equilíbrio químico, a gente já fez isso, tá? Substituir esses valores aqui dentro, só estou reorganizando, então todo termo que tem delta Mi0 ideal, né? Todo termo que tem ideal vai ficar aqui nesse Mi0. Padrão, né? O ideal vai ter em tudo. Isso aqui não existe aqui, tá? Então vamos lá. O Mi ideal é o Mi0 mais RTLN de P. O Mi0 eu vou jogar dentro desse delta Mi que está aqui. E esse termo em RT ficou para fora, LN de P de todo mundo. Lembra que como LN, quem é negativo vai aparecer embaixo, quem é positivo aparece em cima. Se você tem um número, você vai elevar a pressão esse número. A gente fez isso antes, por isso que eu estou indo um pouco rápido, mas é só álgebra. Joga aqui e faz essa conta. Tá? No equilíbrio, esse cara aqui vale zero. Se esse cara aqui vale zero, esse lado do termo tem que ser igual ao outro. Então, esse lado do termo tem que ser igual a esse lado do termo. Tá? Ou seja, eu vou dividir todo mundo por isso aqui, para não me atrapalhar. Tá? Delta Mi0 vai ser igual menos isso tudo que está escrito desse lado. Delta Mi0 é menos RTLN de KP, porque em vez de escrever esse monte de coisa, eu falei que tudo que está dentro desses parênteses aqui, falei KP porque está no equilíbrio. Certo? Se não tivesse no equilíbrio, eu ia escrever essa expressão como dg vai ser igual d Mi0 mais RT ln de um Q. O que é esse Q aqui? A gente chama de quociente de reação. Esse Q é a mesma coisa que está escrito aqui, só que não no equilíbrio. Então isso aqui vai ser PC, PC, PD, PA, PP. Então qual que é a diferença do Q para K? O equilíbrio. Então eu posso escrever aqui Q, o equilíbrio, vai ser igual a P. Só K maiúsculo. Então o que eu estou falando? Eu só fiz essa conta. O que é essa expressão daí? Normalmente ela aparece da forma integrada, tá? Eu vou zerar em cima. Costuma derrubar os zeros. O que eu estou falando? Bom, a variação de energia que eu tive do início até o ponto que eu estou avaliando essas concentrações vai ser o meu potencial químico padrão mais RT de que conjunto de concentrações eu tenho no meu sistema naquele momento. Se eu tiver no equilíbrio, esse cara aqui, esse RT, tem que valer a mesma coisa que isso, tem que valer menos isso, na verdade, para esse cara aqui dar zero. Certo? Ou seja, quando que esse cara tem que valer? O equilíbrio, quando você está nas concentrações de equilíbrio, delta Mi0 que vai entrar é menos RTLN dessas espécies no equilíbrio. E isso aqui é a função de equilíbrio termodinâmica. O que é isso? Na verdade é o número, a concentração, a quantidade de espécies que você tem, que faz com que pela criação e pelo aniquilamento, né, porque reagiu, das espécies no seu meio reacional, a energia tenha chegado no valor mínimo possível. Tá? Detalhes disso aqui. Tá? Quando eu escrevo isso, a constante de equilíbrio tem que ser dimensional. Se essa constante de equilíbrio tem que ser dimensional, dependeria dos valores desses coeficientes estequiométricos. Mas, na verdade, antes de levar isso aqui ao coeficiente estequiométrico, estou dividindo isso aqui por PC0, porque formalmente, quando você escreve o potencial químico de uma espécie em função da temperatura, isso aqui vai ser I padrão mais RT ln de P dessa espécie, né? Dividido por P0. Tá? Perdão. Eu coloquei o zero embaixo também. Vou apagar isso aqui. Esse zero tem que não vai ser. P0 da espécie I. Tá?
se tem ou não, tanto faz, porque a gente vai usar sempre o mesmo padrão. A gente definiu esse cara como um bar. Certo? Se a gente define como um bar, raramente a gente escreve esse número aqui, mas ele existe ali. Tá? Por isso que você não precisa se preocupar com a constante de equilíbrio, perdão, com a unidade da constante de equilíbrio, ela é dimensional. Por que ela é dimensional? Bom, dimensional porque você já está dividindo o que você está elevando. Você é bar por bar, vai morrer a unidade, vai sobrar só isso aqui. Normalmente, você vai encontrar a constante de equilíbrio, que não vai ser Kp, vai ser um K, e alguém vai te dar um valor. Tá? Vai dar lá com gramas por mol por qualquer coisa. Tá? Essa unidade que eles vão te dar aqui é para te falar como foi feito o experimento. No livro de Química Orgânica, por exemplo, você acha isso escrito bastante com unidade. Tá? Mas é um outro K que a gente está medindo também. Eu posso escrever isso em função de pressão, mas se eu sei o volume do meu recipiente, eu consigo definir em função da concentração. Tá? A pressão vai ser proporcional a uma quantidade de N. Se eu tenho uma quantidade de N, faço N por V, isso aqui vai me dar a concentração. Tá? Então, deixa eu escrever pressão de I, N de E. Isso aqui é o volume do frasco. Isso aqui vai me dar a concentração da espécie I, que é a notação que a gente costuma usar. Tá? Então, quando você escreve constante de equilíbrio, normalmente, você aprende no ensino médio, isso aqui é a concentração de produto por concentração de reagente, certo? Porque a gente, no ensino médio, na maioria das vezes a gente está fazendo coisas diluídas em solução, tá? Por isso que vem a concentração, certo? Se você aplicar essa correlação que tem aqui, né? Você tem uma correlação entre P e concentração, simplesmente pega a expressão do gás ideal, escreve isso, você vai chegar na conclusão que tem uma correlação entre a constante calculada com concentração, que a gente chama de Kc, e a constante que você calcula com Kp, que vai depender justamente da variação do número de mols que você tem na reação, né? Porque isso, na verdade, é o saldo entre esses valores. Tá? Então, o que eu recomendo que você faça? Pega o Kp, aplica essas mudanças e chega nessa expressão do Kc. Mas o que importa pra gente é, se eu quiser fazer isso em concentração, estou falando para gases ainda, tá? Então, quando eu falo em concentração, imagina que você tem o volume, tá? O gás é X, o gás é bolinha, tá? A concentração de X aqui vai ser 3 por V e a concentração de bolinha aqui vai ser 2 por V, tá? Isso é para gás, eu estou falando de concentração em gás. Então, a concentração em gás, se eu quiser escrever em forma de concentração, vai ser essa constante que está aqui. E ela se correlaciona com Kp por essa correção que está aqui. Por que isso é útil? Porque eu já falei para vocês várias vezes, né? O Kc foi determinado, perdi o cursor, tá aqui. O Kc foi determinado para gás, porque a gente usou o potencial químico do gás para fazer isso. Só que, sendo físico-químico, a gente vai falar, a gente vai usar isso aqui para qualquer coisa. Então, se eu quiser calcular alguma coisa em solução, eu vou ignorar que isso tudo não foi feito para solução e vou fazer essa conta. Por isso que é útil você representar gás em concentração, simplesmente para você passar isso para a solução fácil. Tá? É válido ou não é? Formalmente não é. Você está tratando a solução com o formalismo do gás. Se você considera que essa solução está numa condição muito próxima da idealidade, você vai assumir que isso aqui é plausível. E é o que a gente vai fazer para tratar na idealidade agora. Tá. Bom, esse slide resume tudo que a gente falou de equilíbrio químico. Se você tiver essa imagem na sua cabeça e entender todas as reações que estão aqui, eu estou feliz porque você sabe o equilíbrio químico. A reação vai proceder, 100% reagente não é favorável, por quê? Nesse caso, a entalpia é alta, então tem uma penalidade entálpica. E como eu tenho 100% de reagente, tem uma espécie só. Se tiver 99,9% de reagente e 0,1% de produto, eu já ganho um pouco de entropia. Então, no começo, a reação vai cair por causa da entropia. Por isso que é difícil ter uma espécie pura, né? Você vai reagir, você vai ter mistura. Tá? Então, a entropia de mistura puxa isso aqui para baixo rápido no começo. Por isso que a derivada aqui vai ser bem inclinada, né? A derivada no começo aqui vai ser bem inclinada por causa disso. No final, bem inclinada por causa disso, né? Se eu vou 100% para produtos, nesse caso, nessa reação, eu sei que a entalpia diminuiu. Se a entalpia diminuiu, a entalpia não é problema, porque agora eu estou com uma entalpia menor. Então, a penalidade entálpica vai embora. Mas a penalidade entrópica continua, porque eu tenho 100% de produto. Então, não é bom ficar aqui. Onde que eu compenso esses dois fatores? Nesse ponto que está aqui, que é o mínimo. Certo? Então,
Quando você for avaliar essa derivada for diferente de zero, não importa se é negativa ou positiva, você tem a reação acontecendo. Nesse ponto, tá no equilíbrio, a reação está acontecendo, mas vai e volta na mesma extensão. Tá? O que você pode pensar? Estou nesse ponto, quero ir para cima, por que eu não vou? Porque a energia está subindo. Estou nesse ponto, quero ir para cima, não vou por quê? Porque a energia está subindo. Então, esse é o ponto de equilíbrio. Tá? O que vai dar essa extensão de reação formalmente é essa constante de equilíbrio, que a gente chama de constante de equilíbrio termodinâmico. Tá? É o Kp. Por que físico-químico não escreve em Kc? Porque para a gente está tratando para gás, que define o gás é a pressão. Se você quiser escrever isso aqui em Kc, pode escrever a mesma coisa em Kc, do jeito que a gente já discutiu antes. Tá? Então, se você tem isso em mente, ótimo. Você sabe parte de termodinâmica de equilíbrio químico. Na próxima aula a gente vai começar a aplicar. Bom, e se eu estou tratando com fases condensadas? Já contei para você, né? O que eu vou fazer é que eu vou pegar Kp, não vou chamar de Kp, vou chamar de Kc, e eu vou falar que eu tenho concentração de produto, concentração de reagentes, certo? Só que você aprendeu no ensino médio que líquidos e sólidos não entram nessa conta. Então, o Kc, nesse caso, a constante termodinâmica que você vai ter, você vai usar Kc, vai ser a concentração de D elevado a quanto tem de D, vezes a concentração de A elevado a estequiometria do A. Tá? Por que isso? Porque a gente aprende que líquidos e sólidos não entram aqui. Vou te mostrar por que isso. Então vamos lá. Estou em fase condensada, então não estou tratando mais com gás. O potencial químico que eu vou usar aqui então não vai ser um potencial químico. Aliás, esses caras são gás, né? Então se eu estou trabalhando com gás, o potencial químico que eu vou usar vai ser o potencial químico padrão mais RTLN de P. Se eu estou trabalhando com sólido, o que eu vou considerar é que o sólido vai estar em equilíbrio. Então, por que eu tenho sólido e ele não virou todo gás? A gente discutiu o equilíbrio de fase. Porque o potencial químico do sólido e o gás estão ali, estão em equilíbrio. Tá? Por que ele está sólido e não está líquido? Porque ele está em equilíbrio, então ele já está no equilíbrio termodinâmico, do ponto de vista de mudança de fase. Então, o potencial químico do sólido vai ser dado pelo potencial químico do gás, que vai ser igual. Se fosse diferente, ele não estaria em equilíbrio com o gás. Tá? Como que eu calculo o potencial químico, então, do gás nesse caso, né? do sólido pelo gás? É o potencial químico padrão que eu tenho dessa espécie C, mais RTLN da pressão de vapor dessa espécie C. A gente fez isso quando era solução. Se eu era um líquido, a gente fazia uma coisa muito parecida. Para sólido, a gente vai olhar a pressão de vapor. Ou seja, eu tenho o sólido, que está aqui, e ele está em equilíbrio com moléculas desse cara na fase gasosa. Tá? Então, essa é a pressão de vapor que está aqui. Essa pressão de vapor não depende de quanto eu tenho de sólido. Se eu tenho mais sólido ou se eu tenho menos sólido, a pressão de vapor vai ser a mesma. Essa pressão de vapor aqui depende apenas da temperatura. Certo? Se eu olho agora para o líquido, então se eu tenho um líquido agora, então a quantidade do líquido está aqui, e ele está em equilíbrio com as moléculas que estão no vapor. Tem a pressão de vapor disso aqui, certo? Quanto eu tenho de líquido aqui, tanto faz. Essa pressão de vapor vai depender também só da temperatura. Então, se eu escrever o potencial químico do líquido, ele vai ter o seu potencial químico do líquido puro. Lembra que agora não é o padrão, porque agora eu estou olhando o líquido puro, mais RT desse líquido em uma certa mistura. Então, isso aqui eu estou aplicando a lei de Raoult, certo? Percebe que a cara das funções é sempre a mesma. E de propósito, né? A gente não quis mudar a cara da função porque a gente sabe descrever as funções para gás ideal. A gente fez as funções ficarem parecidas com o gás ideal. Voltando. Para o gás ideal, é o padrão mais RTLN de P. Para um sólido, a gente vai tirar pelo gás que está em equilíbrio com ele. O gás vai ser o padrão mais RTLN da pressão de vapor que está em equilíbrio. E esse termo aqui depende só da temperatura. Aqui no gás não, né? Isso aqui é proporcional a N. Então, se eu tenho mais quantidade e menos quantidade, a pressão muda. Aqui não muda. Né? Se eu tenho um líquido numa mistura, o líquido numa mistura vai ser o potencial químico daquele líquido puro, mais RTLN da razão da pressão de vapor dele na mistura com ele puro, seguindo a lei de Raoult. Certo? Isso tudo aqui, esse termo aqui, também depende só da temperatura, não depende da composição. Então, se eu voltar e for trocar o potencial químico de todo mundo aqui, tá?
Eu acho que eu esqueci de tirar o D. Só porque tem B aqui, mas eu já faço a conta e vejo. Estou trocando o potencial químico de todo mundo. Então, o potencial químico do B é por B líquido. O potencial químico do C é por C sólido, certo? Esse B tá mais aqui mesmo. Que o B é líquido. Então, esquece que esse cara tá mais. Depois eu tiro esse slide. Mas vamos lá então. Quando eu for trocar isso aqui, o potencial químico do sólido, todos esses termos de potencial químico padrão, você fez com o gás ideal, você tirar a pressão, eles entravam aqui. E a parte de RT, LN da pressão vinha aqui para fora, tá? Que são esses dois termos estão aqui, o termo em D e o termo em A, tá? Então esse termo em D aparece aqui, o termo em A aparece aqui. O potencial químico μC eu não vou abrir no termo RT, LN de P. Por quê? Porque RT, LN de P são um número se a pressão não muda. Isso tudo aqui é um número. Então, o que tem aqui dentro? Então, μC padrão mais RT, LN da pressão de vapor do gás, tá? Esse termo aqui é um número que não varia com a composição. Então, esse termo eu vou jogar dentro do delta μ0. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho um termo aqui em RT, LN de P sobre P puro, tá? Pressão de vapor, só para não escrever, eu vou pôr vapor aqui fora. Tá? Esse termo, então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar ele dentro do delta μ padrão. Quem sobra aqui fora, por isso que isso aqui está errado, tá? Quem sobra aqui fora é o quê? O padrão, que depende só de temperatura para A, o padrão que depende só de temperatura para B, mais o termo em RTLN de T e A. Tá? Já apliquei a diferença de sinal nesse ponto que está aqui. Ou seja, quando você chega nessa expressão, só entrou aqui quem é gás. Quem é líquido ou quem é sólido nessa expressão está dentro desse μ0 que está aqui. A pressão de vapor não muda, certo? Ou seja, quando eu for aplicar a condição de que dg é igual a zero, eu vou chegar na mesma condição. Então, μ0 é igual a zero, então meu μ0, ou delta G0, se você quiser, vai ser menos RT ln de Kp. Só que quem vai entrar no Kp é só as espécies que são gasosas. Ou em outra análise, a espécie onde o potencial químico varia com a composição. Se o potencial químico não varia com a composição, varia só com a temperatura, você vai jogar isso dentro desse μ0, que depende, de fato, esse μ0 depende da temperatura. Então essa variação do potencial químico, da energia do sistema, porque varia a temperatura, está dentro desse μ. Só fazendo uma temperatura fixa. Certo? Por isso que você não coloca as espécies na constante de equilíbrio. Tá? E de novo, eu ainda estou considerando que isso aqui é para gás ideal. Então, o que eu fiz foi aplicar essa expressão de potencial químico, que está aqui embaixo, para gás ideal. Como que eu cheguei nisso? Pela integral de VdP. Para fazer essa conta daqui para cá, eu considerei que era um gás ideal. Então eu troco esse V por PV igual a NRT. Então isso aqui é NRT sobre P. Certo? E quando faz essa conta, a integral de 1 sobre P vai dar esse ln de P que está aqui. Então tudo que a gente fez até agora só vale se eu tenho um gás ideal. E se o gás não for ideal, o que eu faço? Bom, se o gás não for ideal, eu não posso usar essa expressão. Essa expressão só vale para gás ideal. Eu posso escrever até o VdP. Mas daqui para frente eu não posso fazer conta nenhuma. Eu não chego numa expressão genérica. Se você quiser pegar essa expressão que está aqui, isso aqui são 4 equações que modelam o gás de uma forma não ideal. Isolar a dependência de V com P para jogar nessa integral e fazer conta, você vai conseguir continuar e você vai chegar numa expressão para potencial químico feio. O potencial químico agora vai ser, sei lá, pode até ser um potencial químico padrão, mais RT, não sei nem se vai ser RT, LN de alguma coisa, mais algumas várias coisas. Se alguém escolheu essa função aqui, vai ter um A, B e C, que são os parâmetros aparecendo em algum lugar aqui. A, B e o C em qualquer lugar. Se alguém escolheu Van der Waals, por exemplo, só tem A e B, vai ter A e B aparecendo. Então, perceba que se eu colocar realmente uma função que descreve o gás não ideal, vou perder a universalidade dessa aproximação. E aí, então, para um gás ideal, eu não vou poder escrever mais um Kp. O que vai ser o Kp nesse caso? Isso é um maiúsculo, tá? O que vai ser o Kp nesse caso? Eu não sei o que vai ser o Kp. Porque eu perdi essa forma. O Kp só vai existir, eu só vou poder escrever para um gás ideal, ou poderia escrever uma coisa parecida com Kp,
se as espécies seguissem uma função parecida com essa, tá? Seguissem uma função parecida com essa, eu poderia escrever um KP. Então, o que eu vou fazer nesse ponto? Eu vou falar o seguinte: qualquer coisa que eu precisar escrever, eu vou escrever que ela segue isso aqui, mais RT-LN de P, que é por causa ideal, mais um número, certo? Que número que é esse aqui? Não sei. Mas aí vai funcionar. Se eu escrever isso dessa forma, eu posso ser até malandro, né? O número é meu. Então, esse número aqui eu vou escrever como RT-LN linha aí, tá? Se você cortar do linha, porque acabou o alfabeto. Por quê? Porque se é RT, eu posso jogar esse número para dentro dessa pressão, esse valor de pressão que está aqui, certo? Bom, já faz isso. O que eu vou considerar então? Que a minha energia livre de Gibbs, ela vai ser dada pelo potencial químico padrão, estou multiplicando por N, que agora estou falando em G, tá? Mais alguma função termodinâmica qualquer, esse aqui é um F de função termodinâmica qualquer, tá? Que depende de Tp e N. E essa função termodinâmica para gás ideal, a gente sabe que isso aqui é RT Ln de P. Então, como a função é minha, se for ideal, isso aqui vai ser RT Ln de P. Como eu estou definindo a função, eu vou falar que essa função tem a cara nRT, mas vai ser um Ln de A, certo? Em vez de você usar o P, vai ser Ln de A. Se você considera então que o potencial químico de alguma coisa que você tem ali vai ser o potencial químico padrão mais RT Ln de A, a sua constante de equilíbrio agora vai ser a mesma coisa que você viu antes, tá? Só que em vez de ser pressão ou concentração qualquer coisa, vai ser o A, vai ser essa letra que está aqui para produto, o A de reagente, que é o que está justamente escrito aqui embaixo, tá? Se você está trabalhando com gás ideal, esse A vai valer P, vai ser a pressão do gás. Se eu estou trabalhando com uma solução agora, tá? E a solução é diluída, a solução diluída é uma solução que se aproxima da idealidade. Esse A vai valer a concentração dessa espécie, tá? E quando que isso é válido? Isso é válido num certo limite. No limite de pressão tendendo a zero, tem um gás ideal. No limite de concentração da espécie tendendo a zero, eu tenho uma solução ideal. Tá? Então eu posso escrever isso da seguinte forma. No limite, quanto que o A vai valer se essa coisa que eu estou medindo, tá? essa função que eu estou usando de referência aqui, chega no ponto onde eu sei que o sistema vale ideal. Então, esse G estrela vai ser meu ponto de referência. Para gás, isso aqui é P igual a zero. Para concentração, isso aqui é o I tendendo a zero. Tá? Para a solução, perdão. Isso aqui é a concentração tendendo a zero. Tá? Então, o que esse limite está me falando? Essa função que eu estou avaliando chegar no ponto onde ele se comporta como ideal, esse limite aqui vai valer 1. Tá? Então, eu vou escrever para gás. Para gás, a gente dá um nome. Historicamente, a gente não chama isso aqui de A. Tá? Para gás, a gente chama isso aqui de F. Esse F não é esse F que está aqui em cima. Tá? Esse F é a fugacidade. O que é esse F? Você pode chamar isso aqui de atividade. Esse A a gente chama de atividade. Tá? O que é esse F aqui? A fugacidade. O que é a fugacidade? É o valor que você colocaria nessa fórmula aqui, como se fosse a pressão. Então ele tem unidade de pressão, mas ele não é a pressão de fato que o gás está ali. É a pressão que faz a conta dar certo. Se você está numa condição que o sistema é ideal, ou seja, esse P tendendo a zero, ou no sistema ideal, essa fugacidade tem o mesmo valor de P. Então esse limite dá 1. Para a solução, a gente usa o termo atividade. Pode usar atividade para mim aqui se você quiser nos dois, tá? Aqui historicamente a gente chamou de fugacidade isso aqui antes. Então, se você usar A ou F, depende se você está em gás ou em solução. Então, em solução, qual que é o valor que você vai colocar dentro da função? Vai ser esse A. E se eu chegar perto da condição de idealidade, esse A vai valer justamente a concentração. Eu posso usar a concentração, que por vários motivos dá certo. Então, esse cara aqui vale 1, certo? Esse fator que está aqui, esse limite que a gente está avaliando, isso aqui é o que a gente chama de coeficiente de atividade, tá? Ou se você quiser escrever, isso aqui vezes a função que você está preocupado vai te dar a atividade. Historicamente, então, como eu disse, a gente separa isso aqui em dois, mas é o mesmo conceito. Isso vezes o F vai te dar a pressão, tá? Chama de fugacidade.
esse coeficiente de atividade vezes a concentração vai te dar a atividade. Então, o que eu estou falando? Acho que eu troquei, perdão. Eu troquei aqui, deixa eu corrigir aqui em cima. Isso aqui, essa pressão vai dar fugacidade. Errei o F. Isso aqui é um F. Tá? Então, o que eu estou falando? Eu tinha uma pressão, por exemplo, de 10 bar, certo? Se eu colocar 10 bar na conta e fazer a conta, vai dar errado. Por quê? Porque o sistema não é ideal. O sistema é um gás muito longe da idealidade. Se eu conseguir achar esse coeficiente aqui, esse coeficiente for 0,7, por exemplo, e eu faço essa conta, eu descubro que o valor que eu tenho que jogar lá em cima é 7. Se eu jogar 7 bar naquela equação, a conta vai dar certo. Mesma coisa aqui, né? Se eu tenho uma certa concentração, a concentração é 5, tá? Nessa condição de concentração, mol por litro que seja, tá? Fala mol por litro. Se nessa condição isso aqui é 0,3, isso aqui vai dar 1,5? Dá 1,5? Não sei, preciso fazer conta. De cabeça não sei. Mas, acho que dá 1,5, né? Essa concentração aqui em mol por litro vai ser o valor que eu tenho que jogar dentro dessa equação para a conta dar certo, tá? Só agora que eu vi que vocês não estão vendo nada, né? Então vamos lá. Se esse coeficiente é 0,3, eu multiplico pela concentração que de fato eu tenho, eu acho um número que eu tenho que jogar na minha conta para a conta dar certo. Então se eu pergunto para você o que é atividade ou fugacidade, é um número que tem que ser para essa equação que está aqui representar o sistema não ideal. O que a gente escolheu fazer é manter o formalismo, manter a cara da equação do sistema ideal e jogar números que não são ideais dentro. Então a gente está corrigindo o número e não a forma da equação. Por que você faz isso? Porque toda a termodinâmica que a gente fez ainda funciona. Porque senão a gente teria que fazer uma nova termodinâmica para cada tipo de sistema não ideal. Tá? Então, de forma genérica, o que a gente está falando? Bom, essa função genérica aqui, se eu quiser escrever potencial químico, que é melhor, então potencial químico vai ser o potencial químico padrão mais RT ln um número, que tem que ser um número para fazer a conta dar certo. Se eu quiser escrever isso em função do coeficiente de atividade, isso aqui vai ser mais RT ln, coeficiente de atividade vezes, vou falar que eu estou falando em pressão, tá? Então a pressão que está aqui, tá? A ou F, lembra disso, tanto faz, tá? Para fugacidade. Ou ainda, se eu quiser escrever, isso aqui é o padrão, mais RT ln da pressão, mais RT ln desse coeficiente. Isso aqui é ln, eu joguei o coeficiente para fora. Isso aqui é para o gás ideal. Esse termo inteiro, esse lado é para o gás ideal. Mais um termo que dá não idealidade. Não ideal. Então, assim que a gente vai fazer, a gente vai somar esse termo que está aqui no final, que vai te dar não idealidade. O que nos resta fazer é achar qual que é o valor desse coeficiente de atividade, ou direto qual que é o valor da fugacidade ou atividade que a gente vai jogar aqui dentro. Nessa aula de hoje, eu te mostro para gás como que você vai achar direto o valor de F que vai entrar aqui. Tá? Se você, e nas outras aulas, quando a gente começar a trabalhar com solução com bastante eletrólito, fazer eletroquímica, por exemplo, aí a gente vai aprender a calcular o valor desse gama que está aqui. Mas no geral o que a gente faz é uso ideal mais uma correção. A maioria das vezes da sua vida, assumir de novo, né? A maioria das vezes da sua vida que você usou uma constante de equilíbrio, você fez a seguinte coisa, sem saber. Falou o seguinte, eu vou considerar que nesse sistema o meu coeficiente de atividade vale 1. Então eu vou usar como atividade da espécie a concentração da espécie. Eu vou considerar que isso aqui é ideal. Nesse caso, então, eu posso usar o formalismo que eu tenho para o Kp, você não pode escrever P porque isso aqui não é Kp, não é uma concentração dinâmica, e eu vou escrever a concentração de produto, vezes o coeficiente de estequiométrico, vezes reagente. Então é isso que você fez quando escreveu qualquer função, qualquer constante de equilíbrio no ensino médio, antes de estudar esse tipo de coisa, tá? Mas você só pode fazer isso por quê? Porque essa linha que está aqui existe. Então, o que você está falando com essa linha que você nunca escreveu é: eu estou considerando que o sistema segue uma equação no gás ideal.
Se ele não segue, você fez conta, você fez as contas erradas. O que a gente vai fazer na maioria das vezes é tentar cair em condições onde isso aqui é verdade. Então, fazer algo muito diluído, ou trabalhar com gás de pressão muito baixa. Toda vez que a gente puder fugir e ir para essa condição, a gente vai. Num sistema eletroquímico, por exemplo, eu não posso, porque a concentração é muito alta. E aí a gente vai ter que achar esse valor que está aqui, que é o que a gente chama na aula de Baehaker, certo? Para um gás não ideal, por exemplo, como é que eu posso fazer isso? Bom, eu sei que o G, a variação do G é dado por menos SDT mais VDP. E isso então vai ser dado por essa função genérica que eu escrevi ali em cima. Tá? Eu vou usar a fugacidade. Então, simplesmente eu estou usando essa função, um F aqui, em vez de usar o A. Né? Estou chamando de fugacidade. Então, o que eu fiz foi isso. Em vez de colocar pressão no gás aqui, escrever um P aqui dentro, eu escrevi o F, porque é o número que vai fazer essa conta dar certo. Se a gente avalia isso com T constante, eu sei que o VDP, porque eu matei esse termo que está aqui, o VDP vai ter que ser igual a essa NRT-LN desse número que você vai colocar aqui. Tá? Eu vou integrar dos dois lados. Em que extremos eu vou integrar isso? Da minha condição padrão, que nesse caso aqui é P igual a zero, até a pressão que eu quero ver qual que de fato é esse valor de fugacidade. E da condição que eu tenho essa fugacidade aqui do padrão. Então, nesse caso aqui, ele vai valer a própria pressão, né? Zero aqui, até o ponto onde eu estou avaliando. Então, eu vou correlacionar qual que é a fugacidade que eu tenho que ter aqui no final dessa integração com a pressão que eu tenho, certo? A partir do meu ponto de referência, que é o que está aqui embaixo. Então, o que eu fiz foi simplesmente reescrever isso aqui. Estou fazendo esse cara aqui de P igual a zero. Esse cara aqui também é de P igual a zero, tá? Na condição de pressão baixa. Tá? Esse termo que está aqui vai dar ln de F menos ln do P na condição que você tem. Então, se esse P aqui, eu vou escrever, não vou escrever zero, né? Se esse F tende a zero, se o P tende a zero, esse F aqui vai tender ao P, certo? A P estrela é mais fácil. Então, o que eu estou falando? Se eu integro esse lado, eu tenho ln de F, que vai ser o valor da fugacidade, o número de fato que eu tenho que ter, menos ln de P, nessa condição que eu estou avaliando, mais 1 sobre RT, porque eu tenho esse número que está aqui, tá? Que eu estou jogando para o lado de lá, e a integral disso de 0 até P do volume molar, certo? Na verdade, o que a gente está medindo aqui é quanto que o volume desvia da idealidade. VM é o volume de fato, tá? Real que existe ali. Menos RT sobre P, esse termo aqui é do volume molar ideal. Tanto que se for um gás ideal, esse termo aqui vale zero. Se esse termo aqui vale zero, a gente chega para um gás ideal, que ln de F vai ser igual a ln de P. E, se é um gás ideal, o número que você coloca na função é a própria pressão, certo? E aí o que você chega nessas condições é que você tem na equação do gás ideal. Se não é, o que você está vendo aqui é justamente o volume residual. E lembra que a gente discutiu isso numa aula e quando você fez uma conta, você mostrou que esse volume residual depende de certa forma, né? Depende do segundo coeficiente virial. Ou seja, se você tem não idealidade, a não idealidade está nesse termo que está aqui. Então, se você resolver usar a equação do virial, outra pessoa resolver usar a equação do Van der Waals, tanto faz. Porque é nesse termo aqui que você vai colocar a equação de estado específica. Tá? Se eu fizer uma tabela também, por exemplo, tá? Uma tabela, meu Deus, ficou torto. Ela ficou bem torta. De pressão e volume molar real, medido no manômetro. Tá? E eu vou colocando vários valores. Eu faço um gráfico. Tá? Esse aqui é um gráfico PV. Esse gráfico PV. Esse aqui seria o ideal. Ele fez alguma coisa assim. Porque ele é um gás louco. Tá? Essa integral eu consigo avaliar por esse gráfico também. Tá? Então a única coisa que eu preciso é avaliar essa diferença que está aqui. Para dar um exemplo numérico. Imagina que eu tenho então um gás que segue essa equação aqui. PV e tem esse beta aqui. E esse beta, depende da temperatura, e me dá o desvio da idealidade. Percebe que se esse beta aqui vale zero, PVM igual a RT. Então, se beta, isso aqui é o beta, tá? Tende a zero,
essa equação aqui tende a PV igual a RT. Tá. Então, beleza. Faz sentido essa equação. Se eu isolar o VM, eu tenho o... passo, na verdade, P vezes esse parênteses que está aqui dividindo, tenho VM isolado. Quem eu vou colocar dentro da integral aqui é VM menos RT. Então eu vou fazer direto, eu fiz aqui no papel as contas, pode até fazer a conta se quiser, um pouquinho de álgebra, mas se eu faço VM menos RT, é a mesma coisa que pegar esse lado que está aqui e fazer menos RT sobre P desse lado. Se você faz isso menos RT sobre P do outro lado, coloca todo mundo em evidência, faz essa conta aí depois que é até interessante fazer, mas é só conta. Você vai chegar que VM menos RT sobre P, que é quem você tem que jogar dentro dessa integral que está aqui, vai dar esse termo que está aqui. Tá? Acredita que é só álgebra. Escreve menos RT sobre P, deixa todo mundo na mesma base, então o que você vai fazer é multiplicar todo mundo por esse termo. Então vai aparecer aqui em cima, vai aparecer mais um termo desse. Aqui vai aparecer os dois termos antes. Então você faz a conta e chega nessa expressão que está aqui. Bom, com essa expressão eu posso jogar isso dentro da integral. Tá? O que eu estou fazendo nessa integral? Ordem de F, que é o valor da fugacidade que eu quero, para colocar na conta do potencial químico e achar qual que é a energia do sistema, usando uma expressão errada, mas corrigindo no valor, vai ser o ln da pressão que eu tenho, porque depende da pressão que eu tiver, o quanto você tem a fuga da realidade, então esse volume residual que você tem aqui vai depender justamente de que pressão eu tenho, tá? Mais a integral desse número que está aqui, de zero, que é a minha condição padrão, até a pressão que eu estou medindo. Tá? Esse beta aqui é um número, então ele vai cair para fora da integral, o beta apareceu aqui fora, certo? E eu tenho a integral então de 1 sobre 1 menos, faltou o dp aqui, né? Não, o dp está aqui em cima. 1 menos beta sobre p. A integral disso aqui é o ln dessa própria função, que dá esse número que está aqui. Nesse caso, só para facilitar a notação, avaliado de 0 até p, certo? Quando você avalia isso aqui em 0, esse termo morre, vai ficar com ln de 1, que é esse termo que está aqui. Tá? Isso aqui é quando você avalia em 0. Quando você avalia em p, você vai ficar com ln desse cara que está aqui. Como isso aqui é 0, o que dá justamente essa conta é ln de p, que era o p que eu já tinha aqui, como você tem menos sobre beta sobre p, certo? Ou seja, eu estou falando que isso aqui é igual ao ln na fugacidade. Ou seja, a fugacidade é igual a esse termo que está aqui dentro, certo? Se o beta vale 0, esse gás é um gás ideal. Se o beta vale 0, esse termo aqui vale 0 e a fugacidade vale justamente a pressão. Se o beta aumenta, essa fugacidade vai mudar. Então, se o beta aumentou, se o beta aumentou, né, porque eu estou com certo valor de pressão. Se o beta aumentou, essa fugacidade vai ser um número menor que 1, então ela vai ser um valor maior que P, certo? E aí ela depende também da pressão, porque a não idealidade, o volume residual que tem aqui, depende depende de que pressão você está. Quanto mais pressão você coloca, mais longe da idealidade você vai chegar, certo? Então, em resumo, o que você precisa fazer? Avaliar qual que é o volume residual, qual que é a diferença que você tem por causa da idealidade, e isso vai te falar que número que de fato você tem que colocar ali. Tá? Então, se eu quiser escrever uma função então para o potencial químico genérico agora de um gás que é regido por essa equação, isso aqui vai ser o potencial padrão mais RT ln, que número que você vai colocar aqui? Não é mais P. Esse número é P sobre menos beta P, certo? Ou o que eu faria na verdade é isso aqui é 0 mais RT ln de P, certo? Mais RT ln do coeficiente de atividade. O que é o coeficiente de atividade? Bom, o coeficiente de atividade vai ser, se eu multiplicar, né, a pressão pelo coeficiente de atividade, eu acho o meu F. Ou seja, deixa eu ver a velocidade. Então, isso aqui é F por P, certo? Então, vezes esse valor. Eu já achei o F,
certo? O F é justamente essa expressão. Eu posso dividir por P, mas não tem porquê. Então, mais fácil explicar, escrever assim, porque tem mais significado que a mesma expressão que a gente já falou antes. Tá? Se você quiser escrever genericamente para um gás que segue isso, esse aqui é o potencial químico desse gás. Tá? Bom, vamos resumir tudo isso. O que a gente sabe até agora fazer? Se a gente tem sistemas que são genéricos, a natureza das espécies envolvidas é relevante, não sei, eu tenho qualquer coisa, eu tenho um A e B, as espécies não têm carga, elas não têm interações cruzadas, elas não interagem entre si, não tem interação com solvente não existe, é um gás, não tem interação nenhuma. Tá? Ou seja, se esses sistemas se comportam idealmente, a gente vai fazer o quê? A gente vai tratar como se fosse gás ideal, ou tratar perto de uma condição onde essas suposições, esse comportamento ideal seja razoável. Se falhar, e só se falhar, porque você não vai se dar o trabalho de fazer isso, você vai partir para fugacidade ou para atividade, certo? É isso que você vai fazer. Não sei porque eu escrevi para espécie neutra, porque não precisa ser neutra. O que eu quis dizer é que a gente olhou, a gente já viu até agora, a gente já sabe modelar até agora para espécie neutra. Tá? Se a gente quer modelar uma solução ou um gás não ideal, a única coisa que a gente vai fazer é simplesmente escrever isso aqui em função do coeficiente de atividade. E no caso, a gente está em condições onde você está perto da não idealidade, esse coeficiente aqui vale 1. Tá errado isso aqui, né? Não, tá certo, é no limite, isso aqui não é LN, eu achei que isso aqui fosse um LN, perdão. Isso aqui é um limite. Essa espécie vai valer 1, tá? Então, você vai cair justamente no potencial químico ideal. Então, é o que eu tenho dito já para vocês. O que a gente vai fazer nesse curso é isso. A gente vai parar um pouco com essa questão da não idealidade, porque raramente você vai tratar gases não ideais, no que você vai precisar fazer nesse curso de química, curso de fisicoquímica, e o que você vai fazer depois. A gente vai discutir um pouco de equilíbrio na próxima aula, as aplicações, né, o significado disso. E depois eu volto para um caso específico muito importante, que é quando você tem que usar equilíbrio numa solução que você tem uma concentração muito alta de espécies carregadas, tá? Para fazer realmente eletroquímica, fazer uma pilha, fazer eletrólise. Tá? Nesse caso, você não pode aproximar o coeficiente de atividade para 1. Então o que a gente vai fazer é calcular justamente quanto vale esse coeficiente de atividade aqui. Tá? Você pode fazer a mesma coisa para misturas de solventes. Os livros de fisicoquímica tratam isso, né? Tratam a atividade de mistura de solventes, mas eu não tratei isso porque não achei tão relevante aqui para vocês assim. Mas é o que a gente vai fazer na próxima aula. Tá? Então, resumindo tudo o que a gente falou hoje. Do ponto de vista do equilíbrio, precisa voltar naquela figura que mostra S, H e G, entender termodinamicamente o que gera esse ponto de equilíbrio. Tá? A gente já chegou na constante de equilíbrio antes, mas é bom chegar de novo na constante de equilíbrio. E se o sistema não é ideal, o que a gente vai fazer é essa abordagem. Vai somar um número que mantém a mesma forma, mas faz a conta dar certo. Que é o que a gente vai chamar de coeficiente de atividade ou atividade. Certo? Bom, era isso. O que eu preciso que vocês entendam na aula de hoje é justamente como a gente passa isso para sistemas não ideais, que a gente explora daqui 2 aulas, se eu não me engano. Certo? Até logo e bons estudos.